Fala, guerreiros e guerreiras do Fox Concursos, tudo certo? Tudo beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Christian Gonçalves, tenho 29 anos, sou aqui de Pelotas, certo? Sou atualmente agente penitenciário e já passei por outras áreas da segurança pública, e brigada militar, tive no exército um tempo atrás, e é mais ou menos isso aí. O que que eu vim fazer aqui hoje, né? Eu vim trazer a lei de armas, né? O nosso famoso Estatuto do Desarmamento. E de início eu já entro falando por que que então o pessoal chama a lei de armas de Estatuto do Desarmamento. Porque antes, lá de 2003 até 2003, condutas como a posse de armas não eram consideradas crimes. Então, tinha muita gente que tinha arma em casa e aquilo ali estava tranquilo em tese, certo? A partir do advento da Lei 10.826 de 2003, condutas como essa, como a posse de arma de fogo em casa, na sua residência ou no seu local de trabalho, passou a ser considerado crime. E isso fez com que muita gente que tinha recebido aquela arma doada do pai, do avô, da avó, da mãe, enfim, do amigo lá, tivesse que, por conta própria, né, começar a entregar esse armamento. Então, eles tiveram a oportunidade de pegar esse armamento que tinha em casa e começar a entregar. Então, por isso, o pessoal, por tradição, começou a chamar, então, a lei de armas de Estatuto do Desarmamento. Mas fica a teu critério chamar de lei de armas ou Estatuto do Desarmamento. Tudo certo, tudo tranquilo. Eu só vou voltar um pouco antes aqui para deixar um recadinho do Fox Concursos. Adiciona lá, então, nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook do Fox aí. Junto aqui eu vou deixar o meu Instagram, Christian de Goncalves. O pessoal que quiser precisar de uma força, alguma dica, alguma coisa, pode me chamar lá. Se tiver alguma dúvida também quanto à aula aqui, pode me chamar tranquilo. E também para dar uma força para a gente lá. Certo, pessoal? Vamos dar entrada de fato na nossa lei agora, e eu gostaria, antes disso, de falar de alguns conceitos que a gente precisa saber, então, para entrar na nossa lei de armas aqui, certo? Isso aqui eu gosto de trazer sempre para que torne mais fácil o entendimento, para que não fique tanto na cabeça do aluno, não fique tão voando, digamos assim, né? Então, primeiros conceitos, alguns conceitos importantes aqui, a diferença, então, de posse e porte. Então, o que que é a posse, então? A posse é aquilo que te autoriza a ter em dois locais, ou é na tua casa, ou é no teu local de trabalho, desde que esse local de trabalho tu seja o titular ou o responsável legal. Exemplo, o gerente, certo? Então a posse é um local fixo, ou seja, na tua casa ou no teu local de trabalho, que tu é o titular ou o responsável legal. Enquanto que o porte é o que te dá o direito a transitar com ela, ou seja, de ir de um lugar para o outro portando essa arma. Por isso se chama então porte. Outro conceito bem importante é saber a diferença, então, dos tipos de armas quanto ao uso, ou seja, uso permitido, restrito e proibido. Então, o que que seria armas de uso permitido? São aquelas que podem ser adquiridas por qualquer pessoa, desde que preencha os requisitos aqui na lei. A gente vai ver isso aí lá no artigo 4º aqui da Lei 10.826. Enquanto que as armas de uso restrito são aquelas armas que são restritas, digamos assim, né, como o próprio nome diz, a uma determinada categoria de servidores ou policiais, forças armadas, enfim. O que que diferencia basicamente ser permitida e ser restrita? Hoje o critério principal é o calibre. E isso aí, quem é que define isso aí? Isso aí, então, fica por conta de decreto de competência do Poder Executivo Federal. Então, muda presidente. Por exemplo, 9 mm passa a ser permitido. Mudou o presidente, 9 mm não, agora é restrito. Então fica essa bagunça aí, mas essa é a diferença. Certo, pessoal? Enquanto que as proibidas, aí sim vem um terceiro conceito, um terceiro tipo quanto ao uso, as proibidas. O que que são armas proibidas? São aquelas que são armas que não parecem armas. Ou seja, o indivíduo lá, dissimulado, na verdade, né? O indivíduo conseguiu fazer de um guarda-chuva, colocou um ferrolho e sei lá, uma câmara ali e conseguiu colocar uma munição ali e fazer com que aquilo ali disparasse e ejetasse o projétil ali. Certo, pessoal? Então isso aí, uma caneta, sei lá, um celular, alguma coisa, qualquer coisa disfarçada que seja uma arma. Então isso são armas de uso proibido. Então essa é a diferença básica quanto ao uso. E posse e porte a gente já tem o entendimento também. Então agora fica mais fácil de a gente falar um pouco da nossa lei aqui. Aqui eu passei, mas a gente vai voltar aqui. O que que dispõe, então, a Lei 10.826 de 2013? Então, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo, munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, ou seja, o SINARMA, define crimes, a gente vai ver que são poucos crimes e bem fáceis de entender, e dá outras providências, certo, pessoal? Aqui o legislador não colocou, mas também tem lá acessórios,
Aqui ele não colocou o porte, mas também tem na lei. Então, são coisas que, embora não tenha aqui, a gente vai falar aqui na Lei 10.826. Vamos lá, então? Então, primeira coisa, a gente vai falar do Sinarme. Se tu não tem filho, pode ser que um dia tu venha a ter, ou tu conhece alguém que passou por essa situação. Sabe quando o teu filho nasce, a primeira coisa que tu tem que fazer antes de tirar ele do hospital? Tu tem que ir lá pegar um documento do hospital, levar lá no Registro Civil de Pessoas e registrar o teu filho lá, dizer, não, esse filho é meu, da minha esposa, enfim, e dizer lá, não, eu quero botar o nome dele esse, quando tu der todos os dados lá, o pessoal lá do cartório, né, do Registro Civil lá de Pessoas, vai te dar um documento. E esse documento vai dizer o CPF dele, o nome dele, é o livro lá que está registrado, enfim. O Sinarme, o que que é o Sinarme? É o registro civil, é o mesmo registro civil de pessoas, só que para armas. Então, tudo que diz respeito à arma está lá no Sinarme. Então, identificar características. Aqui vocês vão ver que tem várias coisas que, inclusive, se repetem. Isso aqui tem que saber? Tem que saber. Mas, só para vocês terem uma noção, aqui tem várias coisas que se repetem e também não são difíceis de identificar na hora da prova. Então, identificar características, propriedade de arma de fogo, cadastrar armas, cadastrar autorizações, identificar modificações, integrar no cadastro das policiais já existentes, cadastrar as apreensões, cadastrar os armeiros. Então, pode ver ó, que teve bastante coisa que se repetiu. Ó. Identificar, cadastrar, 4 vezes cadastrar, só aqui. Eu botei só 8 incisos aqui, mas aqui no final tem uma reticência, então quer dizer que tem bem mais. Certo, pessoal? Então agora a gente viu essa parte do Sinarme, agora a gente vai para a parte do registro. Antes de entrar no registro aqui, de fato, no artigo 4º, eu gostaria de falar sobre essa diferença aqui, ó. Armas de calibre permitido são registradas na PF, enquanto que armas de calibre restrito são registradas lá no comando do Exército. Então não confunde isso aqui, pessoal. Permitido aqui, ó, o P, ó, P de permitido tem a ver com P de PF, certo? Enquanto que as armas de calibre restrito são lá registradas lá no comando do Exército. Certo, pessoal? Agora aqui a gente vai entrar no artigo 4º. O que diz o artigo 4º? Diz assim, ó, para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, ou seja, essa aqui da PF, ó, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Então, primeira coisa sobre isso aqui, declarar a efetiva necessidade. Então, o que está dizendo aqui? Qualquer pessoa pode comprar, pode adquirir uma arma de uso permitido, mas ela tem que declarar a efetiva necessidade e cumprir os requisitos aí. Mas o que é a efetiva necessidade? Aí vai ter gente que vai alegar, eu estou correndo risco de vida, o meu patrimônio é muito grande, eu gosto de arma, enfim. Isso aí cabe lá, a cabeça lá do pessoal da Federal lá entender se tu se tu cumpre esse requisito aqui ou não da efetiva necessidade. Mas aqui a gente tem alguns requisitos objetivos. Quais são? São 3. Então a gente vai entrar um por um agora. O primeiro, então, bem tranquilo, é a comprovação da idoneidade. Como é que tu vai comprovar isso aqui com as certidões negativas lá da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral. Isso aqui tu tira tudo no site lá, essas certidões negativas. Mas também, ó, não estar respondendo a inquérito ou a processo criminal, que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. 2. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. 3. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma, atestados na forma disposta no regulamento dessa lei. Então, pessoal, isso aqui existe até uma brincadeira que o pessoal usa mais para fins de conhecimento e para decorar isso aqui também, que diz assim, ó, se tu quiser casar um dia com alguém, casa com alguém quem? Com alguém que tem arma, mas arma registrada, óbvio, não vai casar com o traficante de arma aí, que, né? Enfim, casa com alguém que tem arma registrada. Por que arma registrada? Por causa disso aqui, ó. Ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Porque quando tu te casar com essa pessoa, já vai vir um pacote completo, ó. Não vai ter antecedente criminal, não vai responder inquérito, não vai responder processo, vai ter trabalho, vai ter uma casa para morar e não vai ser louco, certo, pessoal? Então isso aqui é uma coisa idiota, mas daqui a pouco vocês lembram na hora da prova lá, o cara vai ter onde morar, vai ter trabalho, não vai ser louco, não vai ser vagabundo, não vai ter antecedente. Então, casa com essa pessoa porque tá garantido. A pessoa que tem arma, então é aquela pessoa que é para casar. Certo, pessoal? Vamos embora, então. Agora a gente vai falar um pouquinho mais desse registro aqui, ó, que a gente falou agora, e a gente chega nele aqui, ó, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, ou seja, o CRAF. O CRAF a gente vai falar toda hora aí. Vamos lá. Primeiro, tem validade em todo o território nacional, então pode ser que a banca diga que tem validade só em território estadual, ou no território na comarca onde foi expedido. Não, é todo o território nacional que o CRAF tem validade. Aí o que esse CRAF autoriza?
Aí vocês vão ver mais adiante também, mas agora a gente vai falar. Autoriza a manter no interior da sua residência ou dependência dessa, ou seja, garagem, pátio, galinheiro, o que tu tiver na tua casa aí também é considerado dependência. Ou local de trabalho que seja titular ou responsável legal. É expedido em nome da pessoa e intransferível. Lembra do filho lá? Que o filho sai no nome da pessoa e é intransferível. Certo, pessoal? Essa autorização é intransferível. Então, considerações aqui. Primeiro, o que esse CRAFIN autoriza? Me autoriza a ter na minha casa, na minha residência, ou no meu local de trabalho. Lembra quando eu falei da posse, que é na minha casa ou no meu local de trabalho? O CRAF é a mesma coisa, certo? Até porque o CRAF autoriza a posse. É isso que está nos perguntando ali, ó. O que o CRAF autoriza? A posse ou o porte. O CRAF autoriza a posse, ou seja, eu ter na minha casa, no meu local de trabalho, desde que esse local de trabalho eu seja o titular, dono, né, proprietário, ou o responsável legal. Tá? E o residente rural pode andar armado no campo com a arma? A resposta aqui, pessoal, é sim. Tá, mas por quê? Por quê? Ah, porque eu tenho 1.000 hectares de campo lá, eu posso botar minha arma, que eu só tenho CRAF, eu não tenho porte, eu posso botar na cintura, montar no cavalo ali e sair para o campo, recorrer as ovelhas, recorrer o campo, curar a bicheira do gado aí? Posso, pô, posso, porque eu não preciso ter o porte para isso. Por quê? Porque a residência rural é considerado, então, parte da residência ali, toda a extensão do seu território, certo? Então, todo aquele campo ali não é necessário que tenha o porte, basta que tenha o CRAF, a posse, para que ele possa andar, circular no campo ali, certo? E quem expede o CRAF? Aí tem um detalhe bem importante que as bancas adoram trocar. Vamos lá, quem expede o CRAF é a PF, precedida de autorização do Sinarme. Pessoal, o que que a banca vai fazer aqui, ó? Já tô dando a barbada aqui para vocês. Ela vai trocar, ela vai botar Sinarme aqui e PF aqui. Pessoal, é PF aqui e Sinarme aqui, ó. Então, quem expede é a Polícia Federal, precedida de autorização do Sinarme. A banca vai dizer e tu vai passar reto, quer ver? Ela vai dizer que quem expede é o Sinarme, precedido de autorização da PF, mas é o contrário, quem expede é a PF, certo? Pessoal, visto então o CRAF, né, que dá o direito à posse, a gente vai agora para a parte do porte. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui: o porte, então, é permitido ou é proibido no Brasil? É permitido ou é proibido? Coloca nos comentários, né, essa aula vai ficar disponível para o YouTube aqui, tá? Lembrando que o pessoal que tem o curso do Fox aí, essa aula tá bem mais completa lá, né? Tem todo o material, questões lá envolvidas também. Então, essa aqui vai ficar para o YouTube, pessoal. Pode comentar aí embaixo se ainda não sabe. Então, vamos lá, pessoal. De novo, o porte é permitido ou proibido no Brasil? O que que vocês acham? Então, a resposta aqui é proibido. Essa é a regra do porte no Brasil, que é proibido. Sempre é proibido? Não. A regra é que seja proibido. Mas tem exceções? Tem. Quais são essas exceções? As exceções que têm legislações próprias e as exceções que a própria lei aqui, 10.826, traz. Quais são elas? A gente vai ver agora, então. Pessoal, então essas são as hipóteses aqui que a própria Lei 10.826 nos traz. Vamos lá. Primeiro, integrantes das Forças Armadas, pessoal do MAN, né? Pessoal que é Marinha, Aeronáutica, Exército, órgão de segurança pública lá do 144 da Constituição Federal, mais a Força Nacional. Quem são esses órgãos de segurança pública? PF, PRF, Polícia Militar, Polícia Penal, enfim, guardas municipais, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Legislativa e Câmara do Senado. Isso aqui, ó, Polícia Legislativa, muita gente nem sabe que existe. Agente e guarda prisionais, que hoje são chamados de policiais penais. Empresas de segurança privada, transporte de valores, integrantes de entidades de desporto, auditor fiscal, analista tributário, tribunais do Poder Judiciário. É muita coisa, né, para decorar. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá, vamos lá. Então, algumas considerações em relação a isso aqui. Quem é que pode portar a arma fora do serviço? Então, a resposta é o seguinte, ó, do 1 ao 6. Então, daqui, ó, do 1 até o 6, pode portar a arma fora do serviço. Aí daqui a pouco tu vai começar a lembrar, uma guarda municipal, teve aquela discussão lá há muito tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, na verdade, né? Tinha muita discussão de, porque a cidade da guarda tem menos de 500 mil habitantes, porque tem menos de 50 mil, porque tem menos de 200 mil, não interessa. Hoje, a partir de, então,
A partir de março de 2021, o que vale é que não interessa o número de habitantes que essa cidade tem. Todos os guardas municipais, então, têm direito ao porte de arma, inclusive fora do serviço. Certo, pessoal? Se é respeitado isso pela guarda ou não, se tem armamento suficiente para dar para um policial fora do serviço também, aí é outro assunto, mas que tem direito, tem, tá? E a segunda questão é o seguinte, ó, quem tem o porte com validade nacional? Aí a resposta é o seguinte, ó, 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Então, se tu tá olhando aqui em cima, ó, tu tá olhando o seguinte, ó. Ó, 1, 2, então quer dizer que 3, o 3 não tem. Então, pessoal, aqui, ó, isso é o que a Lei 10.826 nos traz, que guarda municipal, então não tem porte com validade nacional. Outro número que faltou aqui é agente e guarda prisional. Agente e guarda prisional, eu vou até voltar para falar aqui, essa lei, então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar do começo, como se diz, né? Essa lei é de 2003, tá? Há pouco tempo atrás, o pessoal que é agente e guarda prisional se transformou em policial penal. Quando foram transformados em policiais penais, entraram onde? Entraram no rol de órgãos da segurança pública, lá do artigo 144. Então, eles deixaram de fazer parte aqui do 6, ó, e vieram aqui para o 2, ou seja, são órgãos de segurança pública também esse pessoal aqui, que são os tais policiais penais aí, certo, pessoal? Então, tem validade nacional, agora sim, embora a Lei 10.826 não traga isso aí, certo? Vamos adiante, então. Agora a gente vai falar um pouco sobre dois tipos de porte que eu gosto de chamar, que eu prefiro chamar que são portes, mas são mais restrito um pouco, digamos assim, vocês vão entender por quê, certo? Que é o caçador de subsistência e o porte aquele para as empresas privadas, certo? Que é para usar somente no serviço. Vamos lá, vamos falar primeiro então do caçador de subsistência. Primeiro, o que é caçador de subsistência? É aquele cara que caça para existir, ou seja, para manter a sua família, para se alimentar. Então, agora a gente vai ver alguns detalhes desse caçador de subsistência. Bora lá? Então, primeiro, são residentes de áreas rurais, tem que ter mais de 25 anos e comprovar do emprego da arma de fogo para prover a subsistência alimentar familiar. Então, ele vai ter que dizer lá que não, ele precisa de arma de fogo para alimentar a família dele lá, porque ele caça, porque, enfim, não tem outra forma de ele comprar aquela comida, sei lá, o que ele vai inventar lá para justificar isso aqui. Mas então ele caça para se alimentar. E aí vai ser concedido, então, pode ser concedido, então, um porte, tá? Não é uma posse, não deixa a banca te confundir, tá? É um porte de arma de fogo pela Polícia Federal. Tá, mas é de qualquer arma? Ah, ele pode comprar um fuzil? Não. Presta atenção, ele pode comprar uma arma de uso permitido, tiro simples, 1 ou 2 canos, pode ser aquela então que um cano em cima do outro, ou um do lado do outro, enfim, aí não interessa. Alma lisa, ou seja, não é alma raiada, tá? Como alguns armamentos aí, então tem que ser alma lisa, com calibre igual ou inferior a 16. Então, o calibre aqui, ó, quanto menor é o número, maior é o calibre. Então, por exemplo, um calibre 12 já não poderia, teria que ser uma 28, uma 20, enfim, o calibre teria que ser inferior a 16, certo, pessoal? Só que presta atenção num detalhe aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês, ó, que eu gosto de chamar de um pouco, um porte um pouco mais restrito. Por causa disso aqui, ó. Atenção, ó. Se der outro uso à arma de fogo, responderá, na verdade, por porte ilegal ou disparo de arma de fogo. Aí daqui a pouco lá a Polícia Federal concedeu esse porte de caçador de subsistência pro cara lá, e o cara anda com essa arma dentro de uma festa, num rodeio lá, anda lá rateando com a arma. Então, cara, o que tem a ver? O cara tá caçando javali lá dentro da festa, de um rodeio, no meio da cidade, no centro de Santana do Livramento? Não, pô, então ele vai perder, então ele vai responder também por porte ilegal ou disparo de arma de fogo, dependendo da situação o que ele cometer. Então, por isso que eu gosto de chamar de um pouco mais restrito aqui, são portes um pouco mais restritos. Agora a gente vai para o segundo, que é o das empresas privadas. Bora lá, empresas privadas então. Armas serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, ou seja, quem inventa, aguenta. Que é arma, então a propriedade, a responsabilidade fica dessa empresa. Essa empresa que tem que firmar e que vai ter que cuidar. Somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Então não tem porte aqui, ó. Lembra aqui, ó?
que quem tem porte fora do serviço é do 6 para cima, do 7 para baixo, ou seja, a primeira, que é o 7 empresas de segurança privada, transporte e valores. É essa aqui que a gente está falando agora, ou seja, somente no serviço. Registro e autorização de portes pedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Pessoal, e para finalizar essa parte aqui, essa primeira parte, então, eu trouxe algumas coisas que eu entendo importante aqui dessa primeira parte, a parte introdutória, antes de a gente entrar nos crimes, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, importante, autorização para o porte de arma de fogo independe de pagamento de taxa, ou seja, não tem valor essa autorização para o porte, mas tu tem que prestar atenção que ali no artigo 11, salvo engano, diz algumas taxas ali, tem algumas taxas ali. E uma delas é renovação da autorização para o porte. Ou seja, a primeira autorização para o porte não paga nada, mas a renovar essa autorização aqui, aí sim teria o valor. Tá. Segundo, a perda do porte será automática caso seja detido ou até mesmo abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, ou seja, drogas. Pessoal, isso aqui é muito importante para quem quer entrar na segurança pública, como no sentido geral, né? Que o cara tem que ter a noção que dá para seguir tocando terror, dá, mas cara, te liga, né? Daqui a pouco não é necessário nem que tu seja preso nesse estado, né, de embriaguez ou totalmente drogado, né? Basta que seja abordado para que tu possa perder então o teu porte, certo? E aqui nos últimos três eu trouxe algumas espécies de porte um pouco diferentes daquelas primeiras lá, tá? Que é o porte para o pessoal que é segurança de estrangeiro, né? E o porte que é o chamado porte de trânsito. Então vamos lá, nesse aqui, ó. Porte de segurança de estrangeiros é concedido pelo Ministério da Justiça. A única vez que tu vai falar em Ministério da Justiça, que tu vai ver falar em Ministério da Justiça, é aqui, ó. É quando o estrangeiro, por exemplo, lá, o presidente dos Estados Unidos, eu não sei quem é o presidente dos Estados Unidos lá, não me fugiu o nome agora, mas sei lá, Barack Obama é presidente dos Estados Unidos e entrou no Brasil. Tu acha que vai ter alguém de segurança armado do cara? Porra, meio mundo quer matar o cara. E não vai ter nenhum segurança armado? É óbvio que vai ter. Quem é que concede o porte para esse cara aí? Pro segurança dele. Então é o Ministério da Justiça. Não é o ministro da Justiça, é o Ministério da Justiça, tá? E tem outro tipo de porte que é o porte de trânsito, tá? O que que é o porte de trânsito? É quando tu não tem porte, tu tem só a posse. E aí tu precisa pegar a tua arma, tá? E levar do ponto A para o ponto B. Aí o que que tu faz? Tu vai lá no comando do exército e pede uma autorização. Lá vão te dar uma folha que vai te dizer: ah, fulano de tal está autorizado a levar a arma da casa dele até o clube de tiro. Esse é o porte de trânsito, essa autorização. Lembrando que ela tem uma espécie territorial e temporal limitada. Tu não vai receber esse porte de trânsito para andar a vida toda com essa arma. Não, então ela é limitada. Certo, pessoal? E são concedidos tanto para os atletas e para os CACs pelo comando do exército. O que é o CAC? Colecionador, atirador, caçador, certo, pessoal? Comando do exército é quem concede o porte de trânsito. E o segurança dos estrangeiros, aí sim é o Ministério da Justiça, certo? E agora, então, a gente finaliza essa primeira parte e a gente deixa os crimes e penas agora aqui para a segunda parte que a gente já vai dar continuidade aqui. Eu só vou dar um pause aqui e já vou seguir de novo. Certo, pessoal? Lembrando isso que, de novo, aqui para vocês, que a gente está falando no rapidão aqui, mas quem tem acesso ao curso lá, né, do Fox, e tá, isso aqui tá tudo certo lá, tá tudo completinho lá, tem questões, enfim, tem várias, diversas outras dicas aí. Tranquilo, pessoal? Deixa eu sumir aqui e a gente já vai dar continuidade. Senhoras e senhores, então agora a gente chega na parte que, no meu entendimento, na minha visão, no meu ponto de vista, é a parte mais interessante e mais recorrente em prova também. Cerca de, sei lá, 70% chutando para baixo, né? É, das questões que caem em provas, né? São daqui do artigo 12 em diante, que é dos crimes, né? Que falam dos crimes. Então, o primeiro crime que a gente vai ver é a posse de permitido. Vamos lá, olhar um por um, então, dos crimes. Primeiro, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, tu tem que lembrar que é posse e é de permitido, tá? O que diz o artigo 12? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, tá? Então, não é somente a arma, é o acessório, aquela luneta lá, aquele outro acessório lá, e a munição, obviamente que de uso permitido. Em desacordo com determinação legal,
ou regulamentar no interior da sua residência ou dependência dessa. Lembra quando a gente falou do porte do CRAF lá? É isso aqui, ó, residência ou dependência dessa. Ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Certo, pessoal? Quanto à pena, que a gente vai ver o seguinte, ó, que somente dois crimes aqui, o 12 e o 13, eles trazem a pena de detenção. Então, eu sempre gosto de falar isso aqui, ó, qual é a diferença de detenção para reclusão. Então, são os regimes que aquele condenado vai poder cumprir. Então, na detenção, tu somente pode cumprir no semiaberto ou no aberto, enquanto que na reclusão, tu pode cumprir no fechado, pode cumprir no semiaberto e tu pode cumprir no aberto. Basicamente, é essa a diferença, então, entre um tipo de pena e outro, certo? Então, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, não interessa se tu vai ter a cadeia, tu não vai ter a multa. Não, aqui no caso, então, é cumulativa e multa, certo? Tá, mas aí vem a pergunta. Funcionário comum flagrado com arma de uso permitido na empresa é porte ilegal ou posse irregular? Então, aqui, ó, se o artigo 12 falou o seguinte, ó, que o titular ou o responsável legal do estabelecimento da empresa que tiver em desacordo, com a arma em desacordo lá, vai responder por posse, então quer dizer que o funcionário comum, se tiver com a arma lá dentro da empresa, aí ele vai responder pelo porte. Se for de permitido, ele vai responder lá pelo 14, certo, pessoal? Então, são coisas diferentes. O dono da empresa responde pela posse de permitido, enquanto que o funcionário que não é nada lá, não é responsável, enfim, não é o titular, aí ele responde lá pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, certo? E o registro vencido, isso aqui é bem recorrente, então, nas últimas provas aí. O registro vencido, ou seja, o CRAF vencido, configura o crime aqui do artigo 12 e a resposta é não. Configura meramente uma transgressão administrativa, certo, pessoal? Então, são coisas bem básicas aqui do artigo 12. E agora a gente vai para o artigo 13, que é a omissão de cautela. Ou seja, estou falando de omissão de cautela, estou falando de omissão de cuidados, certo? Bora lá. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18, presta atenção, ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer algumas considerações. Então, primeiro, quando o crime fala assim, ó, deixar de observar as cautelas necessárias, então isso aqui é um crime exclusivamente culposo, porque isso aqui, ó, deixar de observar as cautelas, nada mais é do que uma forma de negligência, certo? E negligência, então, pode ser cometido somente a título de culpa. Então, dolo, não. Segunda coisa, menor de 18 anos, pessoal, menor de 18 anos. Daqui a pouco a questão bota lá um maior de 18 anos ou um 18 anos. A gente vai ver agora que eu fiz até uma questãozinha, tá? Ou pessoa portadora de deficiência mental. Banca desgraçada, ela pode botar deficiência física. Não é deficiência física, é deficiência mental, certo, pessoal? Estou mastigando aqui o artigo para vocês. Se apodere de arma de fogo. Lembra que aqui a gente falou o seguinte, ó, nessa riscaleira toda aqui, deixa eu até apagar aqui, ó, que aqui no 12 é arma de fogo, acessório ou munição. Mas aqui no 13 é somente se eu deixar aquela criança ou aquele menor ou aquele deficiente mental se apoderar só da arma de fogo. Ou seja, se apoderar do acessório ou da munição, não configuraria, então, omissão de cautela, somente a arma. Tá, e aí vem aquela questão, se no dia do aniversário de 18 anos o pai deixa o filho pegar a arma, ou se descuida e deixa o filho pegar a arma lá, é omissão de cautela ou não? Não, porque aqui só tem duas hipóteses, ou é menor de 18 ou é deficiente mental. Então a resposta aqui é não. Tá? A pena também detenção, tá? Segunda vez que aparece a detenção aqui e o crime e a pena é menor um pouquinho. Aqui, lá era de 1 a 3, aqui é de 1 a 2 e multa. Aí vem uma conduta equiparada, que fala lá também daquelas empresas que a gente já falou anteriormente lá, das empresas privadas. Vamos lá. Proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal os casos de PRF. O que é PRF? Perda, roubo ou furto no prazo de 24 horas do ocorrido, então responderão pela omissão de cautela, que é uma conduta equiparada. Certo, pessoal? Então é assim, ó. Aconteceu o furto lá, ou alguém, algum funcionário da empresa lá, perdeu uma arma. Então, o proprietário, o diretor responsável, eles têm o dever
de, além de avisar a Polícia Federal, também registrar a sua ocorrência. Se isso não for feito no prazo de 24 horas do ocorrido, a gente sabe que isso aí não é feito assim na prática, né? Porque daqui a pouco a empresa fechou sábado de tarde, sábado de noite aconteceu o arrombamento lá, levaram as armas, só ficou sabendo na segunda de manhã. Ou seja, passou 24 horas. Então, na prática, a gente conta do momento que souber que foram levadas. Mas a lei diz 24 horas do ocorrido, certo, pessoal? Então tem que fazer o quê? Tem que registrar a ocorrência e avisar e comunicar a PF. Senão, tu vai entrar aqui na omissão de cautela. O que a banca pode trazer para nós? Que quando o proprietário faz isso, no prazo de 24 horas, não comunica a PF, não registra a ocorrência, incorre no crime de posse de arma de fogo de uso permitido ou posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Não, pessoal. É omissão de cautela. Não vai te confundir aí, tá? Agora a gente vai para o 14. Bora lá? 14, então. Chegamos no 14, que fala, então, do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mas parece que eu já vi esse crime. Não, mas aqui, ó, é posse irregular de permitido. Aqui é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mesma coisa, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, papapá, papapá. Arma de fogo, acessório, então voltou aqui, ó, acessório e munição de uso permitido sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É pena, então a primeira vez que aparece a reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Aí tá, vem a pergunta, ó, é inafiançável? Ou seja, não se admite a fiança? A resposta é o seguinte, ó, e eu sei que diz aí, que está na tua lei aí, que para esse crime aqui não se admitiria a fiança, então seria um crime inafiançável. Mas então teve uma ação direta de inconstitucionalidade que retirou essa possibilidade de não arbitrar a fiança. Então, pode fiança, certo? Pode arbitrar a fiança, pode dar fiança para aquele cara ali, que tranquilo ali, ele pode responder em liberdade, tá? O 14 aqui é inafiançável, a resposta é não. Bora lá pro 15, então. Disparo de arma de fogo. Aqui no artigo 15 diz o seguinte: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Algumas considerações aqui, vamos lá. Então, tem que ser um lugar habitado ou nas suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então, pode acontecer o quê? Que tu tem a tua arma lá, o teu craft, o indivíduo lá, tu pode te deparar com uma situação assim. O indivíduo tem o craft lá, tem a posse, e no fundo da casa lá, ele monta o stand dele, monta o alvo lá, ele começa a ficar atirando o dia todo lá. O crime de disparo de arma de fogo? Não é, porque não é em via pública e também não é em direção a ela, certo, pessoal? Mas, vamos lá, daqui a pouco, de dentro, o mesmo louco lá da cabeça, ele tá de dentro de casa, atirando para a rua, na direção da rua. Aí sim, seria, então, aqui, configuraria o crime de disparo de arma de fogo. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. A mesma pergunta, é inafiançável ou não? A resposta é não, não é inafiançável. Mesma situação do 14. Agora a gente chega, então, no 16. 16 é mais detalhado um pouco, mas é bem tranquilo. Vamos ver. A posse ou o porte. Então, aqui no restrito, a gente junta a posse com porte. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mesma coisa lá que o anterior. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, ter em depósito, papapá, papapá. Mesma coisa, arma de fogo, acessório, munição, só que aí de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão maior um pouco, então, de 3 a 6 anos e multa. Só que tem um detalhe aqui trazido pelo pacote anticrime que diz o seguinte, ó, se a arma for de uso proibido, lembra o que é uma arma de uso proibido? É aquela arma que não parece arma, aquele guarda-chuva, aquele cartão de crédito, aquela carteira, uma mala, enfim, que o indivíduo consegue lá, uma pata de cadeira lá, que ele consegue fazer sair um projétil lá no canto, se torna uma arma de fogo. Essa, então, é considerada uma arma de fogo de uso proibido. A pena é maior. Qual pena é? Reclusão de 4 a 12 anos. E aí, na mesma pena, incorre quem? Ou seja, na mesma pena aqui, ó, 3 a 6 anos. Suprimir ou alterar o número ou sinal de identificação. Como é que a banca vai te pegar aqui? A banca vai dizer o seguinte: fulano de tal tinha uma arma de uso permitido registrada no nome dele, tudo certinho, CRAF, posse, tudo certinho lá. A partir do momento que ele pegou essa arma de uso permitido dele e raspou ela, suprimiu o sinal de identificação dela, suprimiu o número, alterou o número, ele vai responder pelo 16, ou seja, pela posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Aí tu vai começar a ratear e vai dizer assim, ó, porra, mas o cara tinha uma arma de uso permitido e vai responder por uma arma de uso restrito? Aí tu, não, tá errado.
aí tu vai cair. Por quê? Porque aqui, quando tu raspa, tu não tá dizendo que a arma se tornou de uso restrito, tá dizendo que vai responder pelo mesmo crime aqui do 16. Certo, pessoal? Essa é a pegadinha que a banca vai fazer para ti aí. E fica ligado para não cair. Bora lá. Próxima é modificar característica para tornar restrito ou proibido. Então, isso aqui tem seletor, tem kit rune, tem um monte de coisa que faz pistola simples aí, tornar-se então armas restritas ou proibidas. Enfim, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal munição explosiva. Isso aqui é muito recorrente entre os CACs, né? O pessoal que atira muito aí, né? O pessoal o que que faz? Compra uma máquina lá de fazer recarga e fica fazendo em casa para não ter um custo tão alto. E aí acaba incorrendo no crime aqui do 16. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo. Explosivo é a primeira vez que aparece aqui na lei de armas e não te assusta se aparecer aí. Se essa venda para criança e adolescente for de explosivo, entra também no 16, certo? Agora a gente vai fazer o recapitulando aqui, né? A gente vai dar uma recobrada aqui, né? A gente vai dar uma revisada aqui no 12, no 14 e no 16, para que tu não confunda essa situação de posse e porte, de permitido, de restrito, a gente vai falar aqui no recapitulando, certo? 12, então. Quando a gente estiver falando de permitido, a gente está falando de 12 e 14. Então, coloca permitido aqui, ó. Permitido. E no 14 também. Permitido. Se a gente está falando de restrito, a gente está falando do 16, então. Restrito. Tá, e o que é o 12? O 12 é a posse de permitido. O 14 é o porte. Já o 16 é a posse ou o porte. Então, restrito não interessa se é posse ou porte, tá os dois aqui no mesmo crime. Certo, pessoal? Agora a gente chega no 17, é o penúltimo crime aqui da lei de armas, que é o comércio ilegal de arma de fogo. Vamos lá, comércio ilegal de arma de fogo. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, toda essa função aqui que vale a pena tu dar o pause aí e ler. Arma de fogo, acessório, munição, sem autorização, mesma situação. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Tá, e a conduta equiparada é aquela atividade comercial industrial de que fabricar o comércio, né, desde que clandestino. Se não for clandestino, aí não é o crime aqui do 17. Mesma pena para quem vender ou entregar a policial disfarçado. Isso aqui já foi muito discutido, muito debatido. Isso aqui se trata do famoso flagrante preparado. Ah, porque se aplica, porque não se aplica, porque o policial foi disfarçado lá, botou o capuz, se fez de vagabundo, foi lá na boca e recebeu a arma. Quando o vagabundo entregou a arma para ele, pum, tá preso. E aí, tem advogado dizendo que não, porque isso, porque aquilo, porque seria injusto. Pessoal, não interessa se o flagrante preparado se aplica na prática ou não, se vale ou não vale. Interessa que diz na lei. Se diz na lei, a gente tem que levar para a prova, a gente tem que saber que existe. Vender ou entregar a agente policial disfarçado, então também entra no crime aqui do 17. Assim como no 18 a gente vai ver mais para frente. Bora lá? 18. Então, é o tráfico. Aqui, se a gente no 17 a gente falou do comércio legal. No 18 a gente está falando no tráfico internacional. Certo, pessoal? É tráfico internacional. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída, tá? Não é necessário que seja somente a entrada, pode ser a saída também, do território nacional, a qualquer título de arma de fogo, acessório, munição, sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos. Então, é a maior pena aqui que a gente tem na lei de armas, é a pena aqui do tráfico internacional. Mesma pena aqui do flagrante preparado também, que é vender ou entregar agente policial disfarçado. Pode prender o vagabundo ali que está tudo certo, está aqui na lei. Se aplica ou não, não cabe a nós saber. A gente não vai discutir doutrina aqui, certo? E agora, por que eu botei aqui, ó, a Lei 8.072, passei aqui, ó. Por que eu botei Lei 8.072 de 90, ou seja, a Lei dos Crimes Hediondos aqui na Lei de Armas? Para te falar o seguinte, ó, lembra que lá no 14, no 15 eu te falei assim, ó, é inafiançável? Eu te falei não, no 15 eu te falei não também, porque funciona mais ou menos assim, ó. Vou tentar resumir aqui, ó. Então, o que a gente tem de crime na Lei de Armas? 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Resumindo, até aqui, ó, todos são afiançáveis, ou seja, pode conceder a fiança. Do 16, 17 e 18, tá?
Inicialmente não, mas agora também são, agora são inafiançáveis. Mas por que que eles são inafiançáveis? O 16, o 17 e o 18, independente do que fala na lei de armas. Porque o pacote anticrime em 2019, o que que ele fez? Ele jogou esses crimes do 16, do 17 e do 18 lá para a lei 8.072 de 90. Então ele disse assim, no artigo 1º, considera-se também hediondos, tentados ou consumados, 3 ali no inciso 2, 13 no 4. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, só que é o restrito também, lá do 16 da 10.826. O crime de comércio e o crime de tráfico internacional. Só que quando ele transforma esses crimes em hediondos, o que que vem automaticamente com isso aí? Se torna insuscetível de graça, anistia e indulto e automaticamente também vira inafiançável. Então, pessoal, 12, 13, 14 e 15 são afiançáveis, tá? Não são inafiançáveis, são afiançáveis. Enquanto que o 16, 17 e 18, tá? A partir ali da posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, o comércio ilegal e o tráfico internacional, esses sim são inafiançáveis por causa da Lei 8.072, certo? Espero que tenha ajudado. E agora a gente chega aqui nos aumentos de pena, que é o artigo 19 e 20. Certo, pessoal? Bem tranquilo para falar disso aqui de aumento de pena. E vamos lá. Nos crimes previstos no 17. O que é o 17? Comércio. E 18. O que é o 18? Tráfico internacional. A pena é aumentada da metade. Coloquei em caixa alta, negrito aqui, porque a banca pode colocar qualquer coisa, que ela pode botar de 1/3 a 1/6, sei lá, ela pode botar 2/5 a metade, sei lá, mas não, é aumentada da metade. Se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Ou seja, se aquele comércio ou aquele tráfico internacional for de arma de uso permitido, aí não tem esse aumento de pena da metade. Mas se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, aí aumenta da metade, certo? Porque é o que diz aqui no 19. E a segunda hipótese de aumento de pena é a do artigo 20. O que diz aqui no artigo 20? Diz o seguinte, é um dos crimes previstos nos artigos 14. O que é o 14? Porte de permitido. O que é o 15? Disparo de arma de fogo. O que é o 16? Posse ou porte. O que é o 17? É o comércio, que a gente falou agora aqui, ó. O que é o 18? É o tráfico internacional. A pena é aumentada também da metade, então não tem nenhum aumento diferente. Aqui na lei de armas não tem nenhum aumento de pena diferente disso aqui, ó. É sempre da metade. Se duas hipóteses forem praticadas por integrantes dos órgãos de empresa referidos no artigo 6º, 7º, 8º, quais são esses aqui? O pessoal lá da segurança pública. Então, o que está dizendo aqui? Cara, a gente está concedendo até o porte para vocês. Vocês vão pegar e cometer esses crimes, então vocês vão tomar mais na bunda ainda. Então, agora tem essa possibilidade, então aqui essa previsão de aumento de pena para esse pessoal do 6º, 7º e 8º. E a segunda hipótese aqui do artigo 20 é se o cara for, o agente for reincidente específico em crime dessa natureza. O que é reincidente? Reincidente é que tu já cometeu o crime. Reincidente específico é que tu já cometeu o mesmo crime. Ou seja, há um determinado tempo atrás, o indivíduo foi flagrado cometendo, então, porte de arma de fogo de uso permitido. E agora ele foi novamente, então, flagrado cometendo o mesmo crime, ou seja, porte de arma de fogo de uso permitido. Então, duas vezes o 14 já era, aumenta da metade a pena dele também. Certo, pessoal? Então, essas são as duas hipóteses aqui, os dois artigos que trazem um aumento de penas. Lembrando que é sempre da metade, não é de 1/3 a 1/5, de 1/5 a 1/3, de 2/5 a metade, não interessa, é da metade, não vai viajar com isso aí. E agora, chegando na parte final aqui, eu coloquei algumas coisas importantes aqui, que isso é mais do final da lei lá, que também são muitas vezes recorrentes em prova. Prova. Vamos lá. Após o laudo pericial, as armas apreendidas que não interessarem mais o processo ou persecução penal serão encaminhadas pelo juiz ao comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública, no prazo de 48 horas. Não confunde esse prazo aqui que o juiz tem para enviar para o comando do Exército
com aquele prazo lá de 24 horas que o proprietário ou responsável pela empresa tem para registrar a ocorrência ou avisar a Polícia Federal. Então, é únicos dois prazos com horas aqui na Lei de Armas. Um de 48 aqui para enviar para o Comando Exército as armas apreendidas e o prazo de 24 horas para registrar a ocorrência das armas que sofreram o PRF, ou seja, perda, roubo ou furto. Bora lá, próximo. É vedada a fabricação, venda e comercialização de réplicas, simulacros de armas de fogo que possam confundir, exceto, mas sempre, não, exceto para instrução ou coleção de usuário autorizado. Isso aqui, então, o legislador, os objetivos do legislador colocar isso aqui na Lei 10.826 de 2003 foi o alto número de ocorrências, né, o grande número de ocorrências que ocorre porque, por exemplo, o policial lá se deparou com um assalto e para agir em legítima defesa de terceiros, ele acabou atirando no indivíduo que estava lá assaltando. Depois foi verificado que a arma que aquele cara, que o assaltante estava, era uma arma de brinquedo, era uma réplica. Mas o polícia não tem como ver isso aí, por ser tão igual, tão parecido a uma arma real, ele não tem como distinguir. Então, muitas vezes acabava acontecendo isso aí. Então, a regra é que não pode vender simulacro e réplica, tá? Só que tem exceção. Tem. Pessoal que instrução, se tu for um dia para alguma academia de polícia, participar de algum curso de formação policial, tu vai ver que o pessoal instrutor de tiro lá tem umas arminhas azuis lá. Aquelas arminhas lá é só para instrução, é só para saque, o pessoal fazer visada lá, alça massa e ficar treinando ali. Ela não serve para nada, é só para treinar. Aí sim, poderia ir para o pessoal que é colecionador aí autorizado. Próximo aqui que eu coloquei é o seguinte, ó, comando do Exército que autoriza excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de calibre restrito. Então, calibre permitido é lá pela PF, o excepcionalmente aqui, ó, o restrito seria pelo Comando Exército. Vedado, então, em regra, menor de 25 anos adquirir arma de fogo, salvo hipóteses legais. Quais são essas hipóteses legais? O pessoal lá do artigo 6º, o pessoal que é policial, o pessoal que é das Forças Armadas, o pessoal que é policial penal, guarda municipal, enfim, esse pessoal não respeita aqui, não precisa respeitar a regra aqui dos 25 anos. Mas a regra é essa, menor de 25 anos não pode, salvo hipóteses legais. Próximo, proprietários de armas adquiridas legalmente podem a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização. Confesso para vocês que eu nunca vi alguém recebendo indenização por entregar uma arma, porque eu não vi nunca ninguém entregando uma arma para a Polícia Federal. Mas tem que saber que tem essa possibilidade aqui. Se tu tem a tua arma lá, quer entregar para a Polícia Federal, tu vai ter o recibo e a indenização. Certo, pessoal? E para finalizar aqui, então, a gente chega nesse último tópico aqui que diz o seguinte: os crimes previstos nesta lei são de perigo abstrato, ou seja, não são de perigo concreto. O que isso quer dizer? Que não é necessário que demonstre efetiva lesividade, ofensividade. Basta que ele esteja com a arma na cintura, não interessa se ela está carregada ou não, se ela está municiada ou não, para que esteja configurado, reste configurado, então, o crime de porte, por exemplo, de arma de fogo de uso permitido, ou seja lá, restrito. Então, não é necessário que ele tenha a intenção de atirar ou que ele atire. Basta que ele esteja portando a arma para que se configure o crime, ou na posse da arma. Certo, pessoal? Então, é de perigo abstrato. E agora, então, a gente chegou ao final dessa lei aqui, 10.826. Lembro novamente para vocês que quem tem o curso do Fox lá, isso aqui tem um material bem mais completo. A partir daqui, lá no Fox, lá no curso, lá eu faço algumas questões lá para o pessoal revisar, aqui o pessoal volta na lei, é bem tranquilo, e é mais ou menos isso aí. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aí. Aqui tá o meu Instagram, tá? E o pessoal pode me adicionar lá, pode me mandar mensagem, nem que seja para dizer lá que a aula tá horrível, sei lá, enfim. E um abraço também para o pessoal do Fox aí, muito obrigado pela parceria e mais uma vez me dá a oportunidade de estar aqui ajudando o pessoal que está na caminhada aí pelo tão sonhado cargo, certo? Um abraço, força e honra.